alguém viaja muito, rola aquela percepção de que ou a pessoa é herdeira, ou ganha muito dinheiro, ou tem alguém pagando a viagem dela. Como se essa pessoa não tivesse a capacidade de viajar por conta própria sem precisar ser rica. Eu desconfio que quem pensa assim, normalmente faz essa associação equivocada porque é muito mais fácil arrumar uma justificativa para explicar o porquê ela mesma não consegue viajar, pelo menos não o quanto gostaria, do que de fato agir em prol desse objetivo. Então sempre vão existir as pessoas que viajam e as que simplesmente sonham em viajar. E aí existe um grande abismo entre sonho e plano. Muitas pessoas sonham em viajar para a Europa, sonham em conhecer a França, a Itália, a Grécia, a Turquia, sonham em ir para o México, sonham em viajar pela América do Sul. Elas se imaginam estando lá, elas pensam em um dia ir para esses lugares. É aquela famosa máxima de que sonhar não custa nada, quando na verdade custa sim. Custa tempo de vida. Porque assim, ter um sonho não é ruim, tá? O que é ruim é você não transformar esse sonho em realidade. É aqui que entra o plano. O plano nada mais é do que você tirar esse sonho do campo das ideias e colocar no papel. Tirar esse sonho e pôr no plano material, literalmente. É colocar algumas tarefas em prática a fim de que esse sonho seja realizado. Mesmo que você não seja rica, nem herdeira, nem tenha aí um sugar daddy ou uma sugar mommy às escondidas para bancar suas viagens. Enquanto você não entrar em ação, a viagem vai continuar sendo só um sonho e o tempo vai continuar passando. Reclamar que viajar tá caro, que isso, aquilo, não vai mudar a sua realidade. Invejar a viagem dos outros, pior ainda, né? Não vai te fazer viajar mais. Se for pra você se espelhar em alguém que viaja muito, que seja com um olhar positivo, no sentido de que se aquela pessoa conseguiu, eu também posso. Além do mais, todo mundo vê o palco do outro, mas ninguém sabe a verdade nos bastidores. Muitas vezes alguém que vive viajando faz determinadas escolhas para poder se aproximar dessa realidade. Como, por exemplo, abrir mão de sair todo final de semana com os amigos, reduzir o consumo de bens materiais, investir tempo em pesquisa e estudo de roteiros. Foi-se o tempo que viajar era luxo. Uma viagem boa hoje não significa uma viagem necessariamente cara. Da mesma forma que uma viagem barata não significa uma viagem de perrengues. Só que você precisa entender que para conciliar os dois, uma viagem boa e que seja também barata, existe um caminho certo. Existem escolhas e comportamentos que precisam se alinhar com esse objetivo. Então, o problema é que muita gente quer esse tipo de viagem, mas não estão dispostas a fazer o que precisa ser feito para conseguir isso. Então, assim, tem as pessoas que são muito imediatistas e impacientes. Elas já rolam o feed ali querendo dicas rápidas de viagem e aí elas acabam sendo sugadas por uma infinidade de informações pulverizadas na internet. Cada hora pega uma dica aleatória de uma pessoa diferente e isso aí vai criando um roteiro de retalhos, né, que às vezes nem representam o estilo dela. Tem também as que começam a planejar hoje para viajar daqui a 2 meses. E aí, obviamente, não conseguem fazer tudo a tempo. De duas, uma. Ou elas acabam não viajando para onde elas queriam, ou acabam pagando muito caro na viagem, gastando muito acima do que elas poderiam, só para evitar a frustração de não ir. E aí, no final das contas, acabam se frustrando do mesmo jeito pela nota que tiveram que gastar e ficam remoendo essa dívida aí por um bom tempo. Tem as pessoas que são pacientes, que se planejam bonitinho, fazem suas pesquisas, mas estão desatualizadas. Por exemplo, elas vão buscar passagens e elas fazem o que eu chamo de pesquisa da sorte, que é entrar num buscador tipo Skyscanner, inserir a cidade de origem, destino, testar algumas datas de ida e volta e ficar esperando que nos resultados ela dê a sorte de aparecer algum preço barato. Aí, quando vem que não conseguem pagar barato nas passagens, elas ficam eternamente esperando uma promoção. Aí beleza, às vezes acham essa promoção, compram a passagem, só que como foi uma passagem tradicional, elas vão para uma única cidade e fazem uma viagem com baixo aproveitamento. Esse tipo de pesquisa não funciona mais se você quer viajar para mais lugares, visitar mais países e aproveitar uma viagem com qualidade e gastando pouco. Foi inclusive por isso que eu criei um método que eu ensino no Viagem Sem Mistério, onde os meus alunos conseguem seguir um passo a passo bonitinho ali para você montar o seu roteiro do seu jeito e enxergar que essa viagem é possível de ser realizada dentro da sua realidade financeira e aproveitando muito, ou seja, conhecendo várias cidades e países
na mesma viagem, sem precisar gastar uma fortuna. Nas aulas você entende que dá para viajar para mais lugares sem necessariamente pagar mais por isso, desde que você use, claro, algumas estratégias específicas que eu ensino lá e que te fazem economizar até 60% numa viagem internacional. Aí, para piorar, elas ainda rabiscam os roteiros numa folha de papel. Vão escrevendo todos os preços naquele caderno que estava sobrando ali em casa, na gaveta. Só que aí passa alguns dias, os preços já mudaram, aí você tem que riscar, apagar, escrever de novo. Quando vai ver, tem um calhamaço de anotações espalhadas em 17 páginas, que ela já nem sabe mais o que está anotado ali, para quais lugares ela vai, qual que é a viagem que ela vai fazer, muito menos quanto que ela vai custar. Ou seja, falta organização. Além disso, tem as pessoas que até são mais organizadas, mas não têm foco. Elas sabem para onde querem ir, organizam a viagem, só que no dia a dia elas não se esforçam para que essa viagem saia mesmo do papel. Pelo menos não com o máximo de economia que poderiam conseguir. Economia tanto de dinheiro quanto de tempo. Mantêm uma vida social exacerbada, não recusam um convite para sair, estão sempre gastando com aquilo que elas querem, mas elas não precisam. O carrinho da Amazon, da Shopee tá sempre cheio, mas a conta internacional, que já era para estar sendo abastecida com dólar, tá lá, parada. Talvez essa pessoa não perceba que uma coisa atrapalha a outra, mas quando cair a ficha que as comprinhas da Renner custam o preço da diária de um hotel no Caribe, aí sim ela vai entender a importância de ter foco e a prioridade certa. Então, seja coerente com o que você deseja. Às vezes é preciso olhar para suas próprias condições financeiras ao invés de ficar se comparando aos outros. Entender que cada pessoa tem seu tempo, tentando não ser tão apressado para você não viajar a qualquer custo, nem esperar tempo demais a ponto de você deixar passar boas oportunidades. E além de tudo, é preciso entender também que é inteligente abrir mão de prazeres momentâneos para poder viver experiências mais duradouras, que só uma viagem pode te proporcionar. Me conta aqui nos comentários qual dessas pessoas você é: a impaciente, a desorganizada, a sem foco ou todas juntas? Se você não é nenhuma delas, então parabéns, você já é um viajante experiente. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, eu acredito que você quer deixar de ser pelo menos uma dessas pessoas. E não se preocupe, você não está sozinha. É possível mudar essa realidade. Você sempre pode desenvolver mais a paciência, estudar mais, aprimorar mais as suas habilidades de pesquisa, de planejamento e focar nas atividades que vão te ajudar a alcançar o que você deseja. Nesse caso, viajar mais, com mais economia e ter mais liberdade de conhecer os países que você tanto sonha. Para isso, não adianta só sonhar, é preciso planejar o sonho e executar o plano. É assim que eu viajo sempre. E você também pode, sem precisar ser herdeira, nem rica, nem depender de ninguém, desde que tenha organização, foco e principalmente estratégia.